Para tudo. Se você está rolando o feed agora, fecha. Se tem barulho ao seu redor, deixa o silêncio assentar. O que vem agora não é conteúdo de fundo, não é para você ouvir enquanto faz outra coisa. Isso aqui exige tudo de você. Cada palavra que vem foi colocada com cuidado para esse momento, para essa versão sua que está do outro lado da tela. Você passou no teste, escolhido. Você viu ser trocado por quem sabia fazer mais barulho. Viu pessoas que deveriam ter ficado do seu lado escolherem a plateia em vez de você. Preferiram o espetáculo à substância, o aplauso à lealdade, e você ficou ali, de pé, com a pergunta sem resposta queimando por dentro. Carregou isso em silêncio e permaneceu de pé onde qualquer outro teria mendigado atenção de volta. Mas hoje de manhã, algo foi selado na corte divina. E eu preciso te dizer por que a era de provar seu valor para quem não quer ver acabou de ser encerrada definitivamente. Você não chegou aqui por causa de um algoritmo. Você foi marcado. E o que eles pediram ao céu para eles mesmos, o céu entregou para você. Você conhece esse momento. Não foi um golpe único, dramático. Foi aos poucos. Um convite que não veio. Uma mensagem que não chegou. Um nome que não era o seu num lugar que deveria ser. Você ficou olhando para aquilo tentando entender. Não por vaidade, mas porque havia algo genuíno da sua parte que foi desconsiderado. Você deu presença real. Você investiu sem guardar em reserva. E em algum ponto, sem aviso formal, alguém decidiu que outra coisa valia mais. Que outra pessoa brilhava mais fácil. Que o espetáculo era mais conveniente do que você. E é isso que não fecha. Não é ódio. Não é ciúme. É uma pergunta que volta às 3 da manhã quando a cabeça não quer mais silêncio. A mente passa a lista em câmera lenta. O que você deu, o que você abriu mão, o que você escolheu não falar para preservar o que havia ali. E depois passa a outra lista. O que eles conseguiram depois de partir. A posição que chegou. O reconhecimento que virou realidade. O sucesso que você vê de longe, não com raiva, mas com aquela pergunta que pesa mais do que qualquer raiva. Eles conseguiram o que queriam. E eu fiquei com o quê? O corpo carrega isso de um jeito que as palavras não dão conta. Uma tensão que não vai embora completamente. Um modo sentinela que ficou ligado depois da traição. Porque você aprendeu da maneira mais cara possível que pessoas escolhem a performance sobre a substância. Então agora, você monitora. Você avalia antes de abrir. Você espera provas antes de confiar. Não é paranoia. É a armadura de quem foi trocado e não quer que isso aconteça de novo. E essa armadura te protege. Mas ela também pesa. E você está carregando isso há tempo demais. Se essa palavra chegou até você como confirmação do que o Espírito já vinha sussurrando, que você não foi esquecido, que o que foi feito contra você foi visto, que esse silêncio não passou despercebido, deixa um like aqui embaixo. Esse like não é pelo algoritmo, é um acordo, um sim profético com essa mensagem. E eu oro agora, que cada pessoa que afirmar essa palavra hoje receba clareza nas próximas 72 horas sobre o próximo passo que precisa dar. Se você se reconheceu nessas palavras, se você sabe o que é carregar o peso de ter sido preterido por quem escolheu o aplauso em vez de você, essa exaustão tem nome e tem saída. Ao longo desse vídeo, vou te apresentar algo que chamo de Código de Salomão. Um caminho prático em 3 movimentos, para diagnosticar as brechas, aquietar a alma que ficou em modo sentinela e decidir com discernimento para o que o céu está abrindo para você agora. Tá fixado no primeiro comentário aqui embaixo, esperando o momento certo de cada um. Mas antes de chegarmos lá, preciso te mostrar algo que aconteceu séculos atrás, num dia de ungimento no campo. O profeta Samuel chegou à casa de Jessé com uma tarefa: ungir o próximo rei de Israel. Jessé apresentou os filhos um a um, os mais altos, os mais apresentáveis, os que tinham o porte que o mundo associa à autoridade. E Deus disse não, um atrás do outro. Os que pareciam certos, os que causavam impressão, os que os irmãos certamente esperavam que fossem escolhidos, não eram eles. Samuel chegou ao limite da lista e perguntou se havia mais algum. E aí Jessé disse, quase como lembrança tardia: tem o caçula.
Está no campo cuidando dos animais. Ninguém o havia chamado. Ninguém o havia considerado digno de apresentar ao profeta. E foi exatamente esse que recebeu o óleo. O que parece desconsideração divina com frequência é preparação. O que parece desvantagem é treinamento. O que o mundo ignorou, o céu estava trabalhando longe de olhos humanos. O silêncio que você escolheu não foi fraqueza. Foi a resposta mais estratégica que existe no reino de Deus. E isso precisa ser dito com clareza, porque o inimigo fez de tudo para distorcer essa percepção. O adversário queria a reação. Queria você correndo atrás de atenção, postando para provar alguma coisa, mandando mensagem para fechar um ciclo que a outra parte nunca quis fechar de verdade. Queria você no modo exposição, porque quem está no modo exposição está gastando a unção que o céu colocou para outra finalidade. Você recusou. Pode ter sido por exaustão, pode ter sido por sabedoria, provavelmente foi os dois ao mesmo tempo. Mas o resultado foi o mesmo. Você preservou algo que não podia ser gasto em performance. José passou 13 anos em invisibilidade forçada. Poço, Potifar, prisão. Cada estação era mais injusta do que a anterior. Primeiro foi vendido pelos próprios irmãos por 20 moedas de prata, trocado por ganho imediato, por uma conveniência, pela versão mais barata do que ele representava. Depois foi falsamente acusado e jogado na prisão por fazer a coisa certa. 13 anos sem que nenhum reconhecimento humano chegasse. E durante todo esse tempo, o texto diz uma coisa repetidamente: o Senhor estava com José. A exaustão que você carrega é o preço de quem preservou a integridade num ambiente que premiava o espetáculo. Isso não é fraqueza. É o custo exato do processo que precede a elevação. Quando José finalmente se encontrou com os irmãos que o venderam, com poder suficiente para fazer o que quisesse, ele não pediu explicação. Não precisava de confissão deles para fechar o que estava em aberto. Ele virou para cima o que estava embaixo. E ali está o versículo que muda tudo. Quanto a vós, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê hoje, a saber, para salvar a vida de muito povo. Gênesis 50, versículo 20. Não é espiritualidade superficial. É uma inversão real que só se enxerga de dentro para fora. E existe um inventário que você pode fazer ainda hoje com base nessa inversão. Primeira pergunta: o que eles pretendiam usar contra você? Que força, posição ou clareza isso produziu na sua vida? Pensa com cuidado. O afastamento que pareceu perda, que capacidade ele desenvolveu? A rejeição que pareceu fracasso, que independência ela forçou a nascer? A traição que pareceu o fim, que discernimento ela instalou que você não teria de outro jeito? Segunda pergunta: onde você está hoje que não estaria se eles tivessem ficado? Essa é a pergunta que machuca e liberta ao mesmo tempo, porque você provavelmente já sabe a resposta, só ainda não se deu permissão de admitir que a saída deles foi parte do processo, não obstáculo a ele. Terceira pergunta: e essa é onde a inversão completa acontece. O que eles quiseram e não receberam, que o céu está te entregando agora? Você olha para essa pergunta e começa a enxergar o contorno de algo que não tem outro nome a não ser coroa. Não a coroa que você arranjou para si mesmo. A coroa que veio pelo único caminho que poderia vir. Pela traição, pelo silêncio, pela invisibilidade que o mundo chama de fracasso e o céu chama de formação. Essa terceira pergunta é onde você para e reconhece: essa coroa é minha. Sempre foi. E chegou da única maneira que poderia ter chegado. O que eu acabei de te dar é real. O inventário de José você pode fazer hoje à noite com papel e caneta e vai sentir algo se mover em você. Uma clareza que estava travada vai começar a soltar. Mas preciso ser honesto contigo. Uma ferramenta solta não substitui um sistema. Um vídeo não substitui um protocolo para viver em discernimento todos os dias. Não só no dia em que você assistiu a esse conteúdo, mas na segunda de manhã, quando a decisão difícil aparece, na quinta à tarde, quando a exaustão tenta voltar, no momento em que o próximo convite chega e você precisa saber se abre a porta ou não.
Você não precisa que eles reconheçam o que você é. Você precisa de discernimento para administrar o que o céu está entregando. Deus assumiu a causa, a guerra que você esteve lutando para provar, para ser visto, para ser reconhecido por quem escolheu o espetáculo. Essa guerra acabou. O que começa agora é diferente. É a era de governar. Sua mente, suas decisões, seus recursos. Para isso, força não basta. Salomão sabia disso. Ele poderia ter pedido riqueza, vida longa, vitória sobre os inimigos. Pediu sabedoria. Sabedoria para discernir o bem do mal, para administrar o que foi confiado a ele. O Código de Salomão não é mais um devocional. É um caminho em 3 movimentos, desenhado especificamente para quem chegou onde você chegou, depois de ter sido trocado, depois de ter ficado em silêncio, depois de ter saído de pé do outro lado. Primeiro movimento, diagnóstico das brechas, onde a alma ficou exposta, onde a armadura virou prisão, onde ainda existe uma ferida que toma decisão por você. Segundo movimento, aquietar a alma em modo sentinela, um protocolo para desarmar o estado de alerta crônico sem perder o discernimento que você ganhou. Terceiro movimento, ancoragem diária em provérbios para decidir com clareza. Não em teoria na vida real, nos dias reais, nas decisões que importam. Não precisa saber hebraico, não precisa ter horas sobrando. Foi feito para quem vive a vida real, com responsabilidades reais, e não tem tempo para espiritualidade decorativa. O Código de Salomão está fixado no primeiro comentário desse vídeo. Quem precisa, sabe? Quem chegou até aqui não chegou por acidente. Antes desse vídeo terminar, preciso de você nos comentários. Escreve a sua cidade e o seu estado. Não é curiosidade. Eu estou mapeando onde Deus está levantando o exército silencioso dos que foram trocados e permaneceram de pé. E ao lado da sua cidade, escreve 4 palavras. Recebi o que é meu. Esse é o decreto. Não é performance, é declaração. E se você conhece alguém que foi trocado em silêncio, que está carregando essa pergunta que não fecha, compartilha esse vídeo com ela. Cada compartilhamento é uma semente plantada em solo que o céu já preparou. O Código de Salomão vai continuar ali no primeiro comentário, fixado, sem prazo. Mas quero te dizer uma coisa sobre quem chegou até aqui. A pessoa que aprendeu a esperar, que ficou em silêncio quando podia ter gritado, que escolheu a substância quando o espetáculo era mais fácil, às vezes posterga a própria libertação. Não por falta de querer, por exaustão, por medo de abrir mais uma porta e ser trocado de novo do outro lado dela. Você decide quando, hoje à noite, amanhã de manhã, semana que vem. O caminho vai estar ali, e o que você receber quando chegar lá não vai ser surpresa para quem passou pelo que você passou. Vai ser confirmação. A coroa que eles quiseram para si mesmos, e o céu guardou para você, não chegou apesar da traição. Chegou por meio dela. Esse é o mistério que José entendeu no dia em que se revelou aos irmãos. Que nenhum passo no caminho foi desperdício. Que cada poço, cada prisão, cada silêncio foi tijolo de uma estrutura que o céu estava construindo enquanto o mundo não via nada. Que a sabedoria do alto seja o seu chão hoje. Que sua alma encontre descanso. Até o próximo encontro.